plateia que faça o máximo de silêncio e que tenha o máximo de respeito pelas equipas que estou aqui a debater e pela mesa de adjudicação. Aproveitem este grande debate. Comigo, pronto, já sabem quem vai comigo da mesa de adjudicação, quem vai marcar que os termos é que era na terça-feira. Peço, quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o líder da oposição? João Barreiro. Depois, Ana Malacova, mais um primeiro-ministro. Depois, mais um líder da oposição. Quem vai ser o deputado do governo da segunda casa? Quem vai ser o deputado da oposição na segunda casa? E depois os juízes, Agra e Bola. Peço máximo de segurança a todos e respeito. Esta casa lideraria o fator espiritual da equação humana. Chamamos ao púlpito o primeiro-ministro. André, quanto resta? Bem, carrega-se lá. Bem, muito boa tarde a todos. É desde já uma honra poder abrir esta moção nesta final do tornado 2016. Esta casa eliminaria o fator espiritual da equação humana. Por fator espiritual nós entendemos a crença em algo que não pode ser logicamente provado. Ou seja, no fundo estamos aqui a falar de fé. Nós não nos podemos esquecer que a crença, neste momento, é aquilo que põe em causa a manutenção da sociedade. No fundo, a crença é o cancro perpétuo que nos impede de viver em sociedade. E eu vou explicar-vos isto ao longo do meu discurso. Em primeiro lugar, a razão é aquilo que permite que a humanidade possa agir de forma reflexa. E por isso mesmo, nós temos a necessidade de propor esta moção. Consideramos que muitas vezes agimos irrefletidamente e esta irreflexão resulta de uma crença sem termos bases para tal. E, portanto, aceitamos e concordamos que devemos retirar este fator espiritual. Não, obrigado. E, portanto, no fundo, aquilo que eu vos venho aqui provar é que nós, com isto, vamos ter mais crença, mais confiança, mais tolerância e uma maior superação do indivíduo. Em primeiro lugar, a fé conduz à inércia e ao comodismo. O facto de nós acreditarmos em algo, no fundo, conduz-nos quase a um efeito placebo. Isto significa o quê? Nós achamos que vai acontecer alguma coisa, acreditamos muito que vai acontecer alguma coisa, mas não temos razões para tal. Isso significa que vamos ficar sentados à espera que as coisas aconteçam. No fundo, aquilo que nos faz querer agir, aquilo que nos faz querer ir mais além, é ver os motivos e ver as razões para lá chegarmos efetivamente. Sem este substrato, nós não conseguimos conduzir a nossa ação. E mesmo que consigamos, efetivamente é muito mais eficaz eu ter razões para conseguir fazer algo do que simplesmente acreditar. Eu posso acreditar que vou chegar à minha meta lá ao fundo, mas se me disserem que tu vais conseguir porque és a pessoa mais forte, és a pessoa que tem mais capacidades, e se eu te mostrar logicamente por A mais B que tu vais conseguir, tu ficas efetivamente muito mais convencido. No fundo é como num debate, se eu chegar aqui e fizer um statement, se calhar ninguém vai ficar convencido. Podem ter a crença de que isto será bom, mas eu vou-vos dar argumentos porque é que isto é bom, tal como vos vou dar argumentos para que este primeiro governo ganhe este debate. E, portanto, no fundo, estamos aqui a estimular o pensamento crítico. No fundo, estamos a estimular a necessidade de haver razões para ir mais além. E, no fundo, uma sociedade que acredita em razões para ir mais além é uma sociedade mais tolerante. É uma sociedade em que nós vamos passar a ter uma dada crença porque nos vão dar justificações para tal. E, portanto, eu vou tendencialmente aceitar muito mais os outros do que aceitaria de outra forma. Se
me disserem devemos aceitar todas as outras pessoas com uma cultura diferente da nossa, porque eles têm as razões deles e me explicarem quais são as razões deles para eu acreditar que eles têm uma cultura diferente, eu certamente vou ter mais tendência para os aceitar. Caso contrário, e se eu tiver apenas a crença, é uma crença muito mais frágil. No fundo, estamos aqui a falar na vulnerabilidade que o ser vai ter ao não ter forma de justificar as suas próprias crenças. E com isto, nós estamos a impor um limite ao progresso. Nós precisamos que as pessoas tenham vontade de agir e, portanto, queremos, acabar com esta inércia que eu tentei mostrar e ficou mostrado que leva a este comodismo, que simplesmente esperamos que as coisas aconteçam e não temos razões para fazê-las acontecer. E depois, mesmo do ponto de vista científico e daquilo que é a lógica, as crenças vão bloquear a ciência. E vou-vos dar um exemplo muito concreto. Quando se construiu na Suíça o Large Hadron Collider, basicamente aquilo que aconteceu é que muita gente tinha a crença de que se poderia formar um buraco negro. Ora, certamente nós não deixámos de fazer isso só por uma crença. Não nos deram razões para tal. Por isso nós continuamos com o nosso empreendimento e conseguimos efetivamente chegar lá. E portanto, aqueles que tinham apenas a crença sem justificar queriam bloquear o nosso conhecimento. E nós dissemos, não queremos esse tipo de crenças. Queremos justificações para chegar mais longe, queremos justificações para este processo. E, portanto, no fundo, aquilo que nós queremos também é responsabilizar-nos por cada uma das nossas ações. Um terrorista, quando faz rebentar as torres gêmeas, o que fez foi agir sobre uma crença sobre a qual não teria necessariamente as justificações dele. No fundo, aquilo que ele fez foi agir sobre uma crença que ele tinha que não estava justificada e isso pôs em causa a nossa forma de viver em sociedade. E não é isso que nós queremos, senhores e senhoras. Aquilo que nós queremos é que cada uma das nossas ações seja responsabilizada pela forma como nós temos as nossas crenças. No fundo, queremos que cada um haja sobre as suas próprias ideias que estejam devidamente justificadas para que consigamos chegar mais além. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui é a ideia de que a crença nos limita a nós próprios. A crença induz-nos medo. Induz-nos medo porque nós não sabemos como lidar com estas situações. Podemos dar-vos aqui um exemplo. Eu poderia acreditar que ia ganhar este tornado sem ter grande justificação. Certamente eu ficaria assoberbado com tal tarefa, com tal missão. Chegaria aqui e não conseguiria fazer um caso, porque não me iria preparar. Mas se me disserem, bem, tu podes ganhar isto porque isto e ao longo da competição conseguiste isto e isto, eu vou estar certamente muito mais motivado para chegar mais além. Eu vou estar muito mais motivado para conseguir efetivamente ganhar este tornado. Eu consigo compreender que vou ter a capacidade. O facto de eu ter medo induz-me também a esta inércia que esta fé nos conduz. E, portanto, eu peço aqui que compreendam que, em primeiro lugar, precisamos somente de acreditar nesta razão. A razão é o motor que nos faz agir de maneira mais eficaz, se não é mesmo aquela que nos faz agir. Porque a crença não nos faz agir, e mesmo que os senhores aqui afirmem que é esse motor, a fé é um motor muito mais eficaz, senhores deputados. E, portanto, pelo progresso que vamos ter, porque as pessoas vão efetivamente agir, pela confiança que vamos ter nas pessoas, porque eu deixo de acreditar apenas e vou ter razões, logo vou confiar mais naquilo que me dizem, vou confiar mais nos argumentos que me dão. No fundo, estamos aqui a valorizar aquilo que é o debate, aquilo que é o espírito crítico. E é isto que esta casa pretende. Pretende mostrar-vos que precisamos de espírito crítico, precisamos de confiar nos outros, precisamos de acreditar no progresso. E por todas estas razões, e para nos superarmos a nós próprios e permitirmos uma sociedade melhor, eu peço que aprovem esta moção. Muito obrigado. Quando eu puder. Muito obrigado, caríssima mesa da adjudicação. Começo por cumprimentar os membros do Governo e os membros da oposição. Aquilo que a oposição vem aqui trazer a este debate é a vontade de manter o status quo
a vontade de manter as coisas como elas estão, a vontade de manter a fé dentro da equação humana. Nós sabemos que há diferentes tipos de pessoas. Há pessoas que se guiam mais pela racionalidade, há pessoas que se guiam mais pela fé, e acreditamos que é neste equilíbrio que se encontra o virtuosismo da natureza humana. Eu vou começar agora por fazer uma série de refutações em elementos que foram trazidos aqui pelo excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, e posteriormente vou focar o meu discurso na parte dessa mesma natureza humana, na parte da fé ser essencial para algumas motivações do homem, e por último lugar, no facto de a fé nos contribuir para nos diferenciar de outros seres, neste caso animais e plantas. Vamos começar pela refutação. Diz aqui o Sr. Primeiro-Ministro que a fé contribui para um certo comodismo. Eu queria aqui relevar o seguinte. Nós conhecemos vários exemplos de pessoas que estavam à beira do abismo, que estavam a caminhar para depressões e para questões de questionar a sua própria existência, e foi aí que se acendeu uma luz. E essa luz chama-se fé. Foi a fé que as segurou. Foi a fé que lhes deu motivação para continuar. Encontraram um sentido para a sua existência. E, portanto, nós acreditamos que ao iluminar a fé, estaríamos a condenar muitas destas pessoas que encontraram na fé o suporte para a sua vida, estaríamos a condená-las sim ao fracasso, estaríamos a condená-las ao abismo. Mas nós também acreditamos no progresso da sociedade. E acreditamos que a fé também contribui para o progresso na sociedade. E contribui porquê? Contribui porque há muitas coisas que o domínio da racionalidade aconselharia a que nós não tentássemos. A que nós não tentássemos superar. E graças à fé, posso dar-vos aqui um exemplo, os portugueses descobriram o mundo. Porque o racional seria ficar sentado à espera que outros viessem ter connosco e não partir à descoberta do mundo. Não conhecíamos o que estava do outro lado. Foi a fé que nos guiou a ir além fronteiras. Foi a fé que nos guiou para além do desconhecido. Foi a fé que nos ajudou a vencer o Adamastor. Vou agora continuar a minha argumentação e, portanto, impedir que me interrompa desde já. E vou falar da natureza humana. E há uma questão essencial para muitas pessoas e isto é fundamental. A natureza humana é transitória. Nós somos transitórios. Muitos de nós poderemos colocar em causa tudo aquilo que fazemos se vamos morrer amanhã. Nós não somos imortais. Para quê estar aqui a esforçar-me se eu vou morrer amanhã? Porquê? Para muita gente, o sentido da vida, o sentido de viverem, de fazerem alguma coisa, é a crença de que a sua alma será perpetuada no futuro. E, portanto, nós, ao limitarmos esta equação espiritual, estaríamos a deixar a essas pessoas um vazio de crenças, um vazio de propósito, um vazio numa parte fundamental da sua vida e que contribui bastante para o enriquecimento da sua vida. É isso que leva muitas pessoas a transcenderem-se. É a fé. E é a fé que dá o mote para a vida dessas pessoas. Passamos para o segundo ponto. A fé ajuda-nos a procurar dá-nos outras motivações. Ajuda-nos a procurar outros objetivos. Como eu referi há bocado, num ponto de contra-argumentação, a racionalidade muitas vezes aconselhar-nos-ia a ficar quietos, a não tentar. Porque as probabilidades de conseguirmos seriam diminutas. No entanto, existe uma coisa que se chama fé. E se eu acreditar que vou conseguir, e nem que seja Deus a dizer que eu vou conseguir, e a acreditar em mim, e se Deus me motivar a conseguir aquilo que eu quero, porque não é eu de acreditar em Deus. Se Deus me dá força, ou se os deuses me dão força, neste caso as relações politeístas, porque não é de eu acreditar neles? Porque é que os vão tirar da minha natureza humana? Terceiro ponto. A fé e as crenças são uma componente essencial naquilo que nos diferencia de outros seres, naquilo que nos diferencia, por exemplo, dos animais. E é, aliás, a fé que nos faz exteriorizar muito daquilo que nós sentimos. Por exemplo, muitas das obras de arte que existem são e estão diretamente conotadas com a fé. A fé ajuda-nos a exteriorizar, a criar coisas belas, a mudar o mundo. Porquê eliminar esta componente da vida? Estarei disponível para uma questão. Não acha que aquelas baixas probabilidades que fala que é a fé, se nós dermos razões para tal, essas probabilidades aumentam e eu chego mais longe? Muito obrigado. Há aqui um ponto muito importante e que o senhor está a descurar.
é que a racionalidade do ser humano não é perfeita. E, portanto, nós não conseguimos ter um conhecimento exato de tudo o que se passa no nosso mundo. Portanto, o desconhecido envolve sempre alguma coisa de incerteza. Existe incerteza. E é aqui que entra a fé, é aqui que entra a crença. Quando a incerteza domina o nosso paradigma, nós temos que nos agarrar a outras coisas, a outras motivações. Para muitos é incerto, as probabilidades e com a informação que eu tenho, eu não vou conseguir alcançar o que eu quero. Tenho 90% de probabilidades de não conseguir. Mas para aquela pessoa que se transcende, que se tenta transcender e que se baseia na fé para tentar, aqueles 10% de probabilidade que tem de conseguir saem multiplicados e levam-na a transcender-se. Portanto, voltando aqui a resumir, o caso que a oposição nos traz é de que a fé, ao contrário do que vem aqui dizer aqui o Sr. Primeiro-Ministro, não é castradora do progresso da sociedade. Porque no status quo há progresso da sociedade. Existem cientistas. Os cientistas fazem o seu trabalho. Os cientistas não se deixam... como é que eu hei de explicar? Não se deixam confundir pelas questões da fé para deixar de fazer o seu trabalho. Nós temos diversos tipos de pessoas. E nós acreditamos que é nesta riqueza, neste equilíbrio, entre pessoas que partilham a fé e que encontram a sua motivação na fé, e em pessoas que encontram a sua motivação na racionalidade, que está a beleza e o virtuosismo da natureza humana. Nós acreditamos, portanto, que apagar esta questão da fé, da natureza humana, eu vou-me afastar um bocado, seria um importante castrador daquilo que é a natureza humana. Ou seja, a fé é fundamental para a natureza humana. A fé leva o homem a transcender-se e a fé leva-nos, e muitas vezes é aquilo que nos salva do abismo. Não nos esqueçamos e, portanto, peço à mesa que não aprove esta moção. Muito obrigado. Muito obrigada por ter estudo, terem se cuidado da oposição. Chamamos então à mesa a adjunta do Primeiro-Ministro por controlar o caso. Caríssima mesa da dedicação, eu vou começar em primeiro lugar por mostrar o quão velho do Restelo está este governo a ser. Vou começar com alguma votação e depois vou basear os meus pontos nestes seguintes. O meu argumento primeiro será em qual nós somos e em qual nos tornaremos. A questão da solidão humana e de como a nossa efemeridade da vida pode levar a uma transposição. A solidão humana pode fazer com que não acreditar em Deus ou num algo espiritual leva a uma perspectiva nihilista da vida. Como a própria filosofia moderna e toda a ciência que existe é baseada na própria questão espiritual do homem. Como o berço da civilização foi criado e como toda a civilização que existe é baseada na questão espiritual. E depois, em último lugar, mostrar como se nós eliminarmos o fator espiritual da equação, nós vamos levar ao completo caos da sociedade e mostrar como a espiritualidade é essencial para o cérebro da sociedade.
Portanto, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós, como oposição, nós aceitamos o governo que nos foi atirado como ao governo. Nós achamos que estas mortes que eles falam são completamente justificadas porque esta fé e este espiritualismo que nós existimos é maior que a própria ação do homem. Nós fazemos com que este Deus, esta fé que nós temos, seja algo que seja completamente transcendente a nós. E é também importante dizer que eu acuso aqui o governo de querer eliminar completamente a história da humanidade e de querer dizer de pôr em causa todo o progresso que foi feito até aos dias de hoje. Porque nós vemos que nos próprios descobrimentos, isto para realçar o argumento do meu colega, o velho do Restelo estava na praia de Belém a dizer: vocês não vão, existem problemas maiores aqui, vocês vão para lá, a terra é quadrada, é um cubo, é quadrada e vocês vão cair no abismo. Mas o que é que a fé nos disse? Que é preciso ir além, é preciso conquistar novas terras, é preciso... A própria questão da fé foi um motivo para ir colonizar estas terras e ir mais além. E foi uma maneira de fazer com que aqueles homens fossem para o meio do mar buscar novos mundos. É muito importante dizer isto, porque não havia nada. Vocês imaginem ver quem está no meio de um barco, a olharem à vossa volta e a verem apenas mar, e vocês continuarem a rezar sempre para encontrarem terra. E o único motivo pelo qual os poderes poderiam ter sido tão grandes, e de como a própria humanidade pode ser encarada como um próprio barco no meio do mar sem ver terra, Deus é a única resposta, e a espiritualidade e a fé é a única resposta para toda essa solidão que nós vemos dentro desse mar. É importante dizer que, também para contra-argumentar aquilo que foi trazido pelo governo, nunca ninguém foi capaz de provar racionalmente o sentido da vida como a espiritualidade é capaz de fazer. Porque é importante, porque é que o sentido da vida é tão relevante para este debate? Porque o sentido da vida é algo que nos faz levantar todos os dias aqui, e nós continuamos a frisar este ponto. Se nós não conseguimos perceber o que é que nós estamos aqui a fazer, nós nunca vamos sair de lado nenhum. Se nós olharmos como a nossa vida, como levantar uma pedra todos os dias, e todos os dias nós vemos essa pedra a cair em cima de nós, e mais uma vez levantarmos essa pedra todos os dias, nós chegamos ao final do porquê levantar a pedra em primeiro lugar, se eu vou voltar a que esta pedra vai voltar a cair em cima de mim. Isto é, não existe nenhum motivo para eu transcender para lá da minha própria natureza. E é importante agora começar a minha argumentação, então. É importante dizer que em pó nós somos e em pó nós nos tornaremos. A própria questão de pó, da questão de sermos material biológico, que tem algo diferente dentro dele. Se nós aceitarmos completamente o nosso material apenas sermos carne, nós vamos ser resolvidos a uma completa efemeridade, e eu vou acusar neste momento o governo de querer diminuir o homem a um ser que nunca sequer devia ter existido, porque a espiritualidade é o que traz, podemos dizer, o condimento a tudo aquilo e ao nosso próprio corpo. É aquilo que nos torna especiais. É aquilo que nos torna sermos capazes de estarmos aqui hoje a debater. É a própria questão da espiritualidade, não é só a razão. E nós provarmos também aqui, o meu colega frisou muito bem, que as coisas não são mutuamente exclusivas. Este governo não conseguiu hoje ainda provar como é que estes dois fatores vão ser mutuamente exclusivos. É também importante frisar a questão da solidão humana. A questão de quando nós estamos a morrer, quando nós olhamos para lá, quando estamos a pensar naqueles últimos 10 segundos que nós temos todos os dias, o que é que nos vai salvar? Vai ser a nossa própria morte? Vai ser olhar para nós mesmos e dizer acabou? Não! É preciso haver alguma coisa que seja capaz de dizer existe algo que me possa salvar. Existe algo que vai haver aqui para além de mim. Porque se nós formos pensar nas dimensões completas temporais que existem, a nossa vida ser apenas 70 anos é algo completamente nada em milhões e em bilhões. É preciso haver uma dimensão que nos torna especiais, que nos torna indivíduo. E é essa questão espiritual que nos torna tão indivíduo que nós somos. É a questão que nós conseguimos acreditar em algo que não é tangível. É partir para o mundo das ideias, é partir para um mundo completamente à parte. É importante também frisar aqui outro ponto da questão da ciência, a questão da filosofia moderna. Descartes provou, não vou aceitar questões, Descartes fala-nos da questão da parte pensante do homem e da parte material. E Descartes fala-nos de como Deus e essa tal fé que ele teve faz com que o mundo Deus escreveu este mundo através de ciência, de matemática e matematismo universal. Isto é, não foi nenhum homem, foi esta tal fé que ele acredita e justificou como é que fez com que as duas coisas fossem completamente compatíveis, que é a questão da fé e a questão da ciência. E ele foi um dos fundadores do pensamento ocidental na parte moderna. E ele justifica racionalmente, aliando à sua espiritualidade, de como Deus pode ser uma resposta. E é importante dizer que, através dessa filosofia moderna e toda essa espiritualidade, nós assistimos a um grande desenvolvimento do homem e toda a ciência que nos dias hoje nos comporta fez com que isso ainda aconteça. Vamos pensar noutra questão também. Vamos pensar como houve esta civilização de Jerusalém, que foi-nos trazido para este vídeo. O sítio onde nós temos 3 religiões que lá nasceram e do ponto da quantidade de convulsões e a quantidade de decisões políticas e a quantidade de motivações que faz com que o homem queira ir mais além. Porque são pessoas que foram para lá, houve uma certa congregação de todo o ser humano. E também pensar
Foi naquele sítio onde houve todo o caos que emergiu a humanidade. Porque eu, como disse mais que uma vez, nós aceitamos todo o caos que nós somos. Vou citar uma questão da mão à tola. Se a espiritualidade, como estava, há pessoas que não têm espiritualidade, essas pessoas não deviam existir, não têm, pelo contrário, ambição, e foi isso que fez os portugueses chegarem a todos. Há ambição e não a espiritualidade. Não, existem pessoas, mas como nós dissemos, acho que as coisas não são totalmente exclusivas. Continuando, é importante dizer que a sociedade, a moral que rege a questão da sociedade, está baseada numa tríade. A tríade da imortalidade, a tríade da coerção e a tríade da liberdade. Porquê? Porque a questão moral que define o homem é que nós só podemos ser julgados por algo que seja exterior a nós. Se nós morrermos no momento em que acabamos, todas as ações que nós fazemos não têm sentido algum. É importante dizer que nós também acreditamos que quando nós morrermos e se nós agirmos em liberdade, e nós só termos essa imortalidade posterior, nós vamos ser julgados naquilo que nós fazemos hoje. E é importante dizer que todos os valores da sociedade ocidental, baseados na cristandade, todos os valores que existem em relação ao homem, os valores basilares e objetivos fazem com que seja tão importante esta dimensão espiritual, porque o que a oposição quer aqui fazer é fazer com que a razão impere e tirar todo o significado e fazer com que nós vivamos constantemente uma perspectiva nihilista. Porque a razão vai apenas levar a uma coisa, vai levar apenas ao caos, ao nosso próprio menosprezo e negar tudo aquilo que o ser humano foi hoje e nem sequer aceitar que algum dia nós ainda vivemos. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer e mais do que tudo, um grande orgulho estar nesta final do tornado aqui no Porto. Cumprimento os colegas do Governo, membros da oposição. Começaria por dizer aqueles que são os nossos dois argumentos na extensão do segundo Governo. Em primeiro lugar, nós percebemos a importância da ciência, isto parece-nos mais ou menos uma posição consensual e da evidência científica, mas mostrar porque é que a fé é aqui um obstáculo para que de facto a ciência sirva o seu verdadeiro propósito, que é chegar às pessoas e contribuir para o progresso da humanidade. Em segundo lugar, num mundo globalizado, ok, nós vamos perceber que as diferenças nas crenças entre diferentes grupos vão dificultar a relação, sendo que esta relação é algo que é exigível neste momento e vamos ver porque é que é um obstáculo. Antes de mais, gostaria de partir para alguma refutação, em primeiro lugar, ao Parreira, porque surge logo aqui um problema que tem que ver então com a nossa com a posição inicialmente mostrada. Nós vemos aqui que a ciência coexiste com a fé, mas ao mesmo tempo percebemos que a fé é um entrave aqui em relação à ciência servir o seu propósito, que é melhorar a vida das pessoas. Hoje é possível salvar a vida das pessoas através da transfusão de sangue e de órgãos, mas por determinadas crenças as pessoas não recolhem os méritos da ciência. Nós vemos que há efetivamente este problema. E é exatamente isto é um obstáculo que nós nos opomos e ganhamos este debate se o conseguimos mostrar ou que tem mais relevância. Bem, e é pelo ser que nós reconhecemos a necessidade da ciência científica no progresso da humanidade, que é uma posição também acompanhada pelo Parreira, e bem. Bem, em relação ao Maciel, a verdade é que nós não estamos aqui a recusar a nossa história. Nós estamos a permitir que seja somente isso, história, ok? Isso não tem que ser um problema. Nós identificando isso como um problema, bem, passa à história como todas as outras coisas más. Deverão ser só isso. E não vamos permitir que elas então se perpetuem. Antes de mais, nós deveríamos olhar para a origem de tudo isto, das nossas crenças. A verdade é que numa fase inicial nós não conseguiríamos explicar muitas coisas, ok? Não tínhamos uma explicação porque é que a estrela está lá, porque é que a estrela ou o Sol está lá em cima, mas a verdade é que hoje a ciência permite dar uma resposta a tudo isso.
mas a Igreja e diferentes religiões, diferentes crenças continuam a basear-se nessa resposta com muitos anos, ok? E assumem posições em relação a isso que continuam a prevalecer, que continuamos a tê-las hoje. Hoje temos evidência científica de que a Terra gira à volta do Sol e que o Sol é uma fonte de energia e luz não criada por uma força superior, não por Deus. E a verdade é que continuamos a ter movimentos que se organizam e que ganham força, ok? Apoio monetário até por parte dos indivíduos. São os indivíduos que fazem com que esta força emerja e que tenha toda essa força, tornando uma posição em relação à ciência. A verdade é que, tornando também este movimento organizado uma posição em relação à ciência, acaba por ser também um entrave. E nós aqui, então, fica muito mais claro que é de facto um obstáculo. Esta fé, nós, por exemplo, tivemos um Galileu que foi quase obrigado a mentir, ou melhor, foi obrigado a mentir, também por esta posição da Igreja. A verdade é que é um obstáculo. A fé, a crença, a organização em religiões, em outro tipo de grupos. Bem, a verdade é que nós temos que as crenças unem grupos, mas não todos os grupos. Nós temos diferentes grupos. Isto levanta o facto de haver várias fações, movimentos que se opõem de forma apaixonada, não baseada na razão, ok? E a paixão tolhe a razão. Isto parece-nos evidente nesta sala. E a verdade é que por essa mesma limitação que a razão tem pela existência desta paixão, temos hoje, por exemplo, confrontos entre sunitas e xiitas que se unem dentro de si, ok? Os sunitas unem-se e partem para relações diplomáticas entre si, entre os sunitas, mas a verdade é que não o fazem com os xiitas, recusam-se a dialogar com eles, baseado somente, apenas e só nisto. E é em relação a isso que nós nos opomos. Opomos a mais do que isso, opomos à visão radical, à visão radical de algo que ainda se apoia em coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, como é a visão radical em relação ao Corão, ok? ISIS, Al-Qaeda, que fazem com que tudo valha a pena somente em nome daquela pessoa que explica tudo o que acontece cá em baixo, que é Allah, ok? É exatamente a isso que nós nos estamos a opor. Nós não queremos mais que tenhamos um Hitler a matar judeus simplesmente porque são judeus, têm crenças diferentes, ok? Não é isso que nos distingue, e não queremos uma Inquisição a deportar ou a queimar judeus. Algo que ainda não foi percebido neste debate é que nós não estamos a retirar a emoção e a empatia ao indivíduo, ok? Isto parece-nos fulcral neste debate. Nós somos seres emocionais e, sinceramente, é isso que nos torna especiais, é isso que torna a nossa vida virtuosa. É aqui que reside o brilho da vida, que nada tem que ver com crença ou fé. E por falar disso, ainda em relação à fé das naus que partiram para descobrir o nosso império colonial, a verdade é que também não foi a fé que o fez, foi a audácia, a coragem, e a verdade é que também não foi a crença que construiu as naus para que nós partíssemos, que fizesse com que nós tivéssemos os mapas da costa atlântica, ok? Tudo isso é evidência científica e foi isto que nos permitiu ir mais longe, não a fé, ok? Isto parece-nos mesmo muito relevante neste debate. Não é a crença que nos leva mais longe, isto foi uma confusão clara na oposição. Responda à sua pergunta, Marcial. Não acha que a eliminação posterior da espiritualidade anularia por completo toda a história devido ao revisionismo que aconteceria, atirando diretamente a humanidade para o caos? É assim, a erradicação até agora teve um relevo muito importante. É exatamente aí que eu quero residir o fim do meu discurso, porque nós estávamos nestes grupos, as pessoas podiam se apoiar em crenças que são iguais ou semelhantes, ok? Mas a verdade é que agora, num contexto de globalização, eles têm de se relacionar e, portanto, este status quo não mais pode existir, porque nós temos que construir pontos para resolver os problemas de hoje. A verdade é que estes grupos podiam se tornar mais fortes por terem aquela crença comum, ok? Terem algo que as puxasse por elas porque tinham aquilo em comum, mas num contexto em que têm que se relacionar, que isto é exigível, a verdade é que não podem fazer porque isto tem fins devastadores. Num contexto de globalização, as crenças vão necessariamente cruzar-se e o problema reside mesmo aqui. Relações diplomáticas entre pessoas com diferentes crenças e sem que estejam nesse mesmo círculo fechado de pessoas,
não faz com que a humanidade progrida, e como nós vimos aqui e bem, são um obstáculo, tal como é um obstáculo em relação à ciência e aos fins que nós vemos da ciência quando as tentamos pôr, ou quando os cientistas põem ao serviço da humanidade e dão assim como uma graça de Deus. E termino assim o meu discurso. Muito obrigado. Chama agora o membro da oposição para iniciar o debate e falar da sua casa, Lula David. Se quiseres. Não queres estar muito? Não. Pode ser. Deixa-me só organizar aqui as linhas. Assim. Ok, só um segundinho, só um segundinho. Posso? Sim, talvez, não. Amanhã. Posso? Ok. Bem, boa tarde a todos. Eu vou começar este debate, efetivamente, por dizer qual é o nosso objetivo com esta moção. O infoslide foi bastante claro. Aquilo que nós devemos querer é evitar a destruição da humanidade. Aquilo que eu vos vou provar neste discurso é que, efetivamente, fazer isto é destruir a própria humanidade. Porquê? Porque, efetivamente, a questão fundamental que eles nos trazem aqui, e a minha refutação vai ser integrada, é basicamente, da primeira parte do primeiro governo, a racionalidade é que é bom, e do parte do segundo governo, que é a utilização da fé é que realmente é má. Agora, a questão é fundamental essa. É a utilização da fé e é, efetivamente, que a racionalidade não é assim tão boa. Porquê? Eu vou começar pela utilização nefasta da espiritualidade. E é a utilização que é o problema aqui. Porquê? Porque o problema não é a espiritualidade, é a forma como a mesma é utilizada. O problema não é o meio, o problema é o fim. Efetivamente, as guerras religiosas são potenciadas não pela religião, mas por interesses geopolíticos, por interesses do líder em si, por interesses de maximização de poder e de território, por interesses de maximização económica. Tudo isto é cariz racional, tudo isto é incentivo, tudo isto é interesse. Não é nada, efetivamente, espiritual. Agora a questão é como estes líderes, como estas pessoas utilizam a fé como meio de manipulação e subversão. Este é que é o problema, é a utilização que nós damos à fé, é o desvirtuar da própria fé pela humanidade. Agora, o problema é efetivamente como nós a usamos. E portanto, o problema não é ele existir, o problema é a utilização que nós damos a essa fé. E portanto, isto vai levar à destruição da humanidade e este é o ponto fundamental. Portanto, se nós temos como objetivo salvar a humanidade da sua própria destruição, isto é aquilo que a vai destruir. Porquê? Porque a humanidade é construída da natureza humana, que é constituída por uma característica racional, passional e instintiva. E estas mesmas características que nos fazem humanos, porque nós somos mais do que a soma das partes, é efetivamente aquilo que gera a espiritualidade. Porquê? Porque essa junção, onde o racional é aquilo que nos leva ao conhecimento, à construção do próprio conhecimento, o desenvolvimento de respostas a questões que temos, a questão passional que nos permite acreditar, que nos permite sonhar, ver o mais além e procurar essas mesmas respostas que o conhecimento nos permite atingir, e a questão instintiva que nos faz sair da caverna, que nos faz ter a curiosidade, que nos faz quebrar as barreiras e que nos leva a acreditar
quando os outros não acreditam. A questão fundamental é que é a junção destas três somas que gera a espiritualidade. E nós, se queremos efetivamente destruir e eliminar a espiritualidade, temos de eliminar estas características que são aquilo que nos faz humanos a todos nós. Portanto, isto é destruir a própria humanidade, porque vamos deixar de ser humanos. Porque a solução que eles nos dão aqui no comparativo é vamos ser racionais, porque o racional é que é muito bom. Vamos ser todos máquinas, vamos deixar de ser humanos, vamos deixar de sentir, vamos deixar de acreditar, vamos só pensar e vamos ser só racionais, porque isto é que é bom. Portanto, não, obrigado. Portanto, a questão fundamental é que estas características originam a espiritualidade. Portanto, para as eliminar, teremos de eliminar também estas características, deixando apenas a característica racional que é perfeita. E já lá chegamos. Portanto, a questão é que a nossa própria humanidade e o que faz de nós humanos é a questão de nós sermos diferentes dos animais. Diferentes dos animais não só pela parte da racionalidade, mas diferente também pela parte passional e emotiva. E isso é fundamental. E nós, com essa parte passional e emotiva, se a destruirmos para eliminar a espiritualidade, deixamos de ser humanos, passamos a ser máquinas ou simples animais de rua. A solução que nos dizem aqui de manter a racionalidade é extremamente nociva. Porquê? Porque tirando o passional, tirando o instintivo, vamos ser só racionais. E isto vai nos tornar máquinas. Agora, porquê é que isto é muito mau? É que a questão é que a racionalidade não é sempre perfeita. A racionalidade baseia-se desde a origem dos males. E a racionalidade é a origem dos males. Porquê? Porque esta racionalidade que nos faz querer ter sempre mais e melhor, querer sempre maximizar o nosso próprio bem, é um custo-benefício. É um jogo que, se quanto mais tiver, eu melhor vou estar. Isto é interesse e isto é incentivo. Isto é um exercício meramente racional. Portanto, isto, baseando em incentivos e em interesses e uma maximização da nossa condição, se mantivermos apenas a questão da racionalidade, nós vamos querer sempre mais. Vamos querer sempre mais. E agora a questão é que a racionalidade tem falhas. E por ter falhas, nós vamos falhar a relação custo-benefício, aquilo que nos custa e aquilo que vamos ganhar com isso. Vamos ter uma falha e isso é que leva à destruição da humanidade. Não é a questão da fé. Portanto, a questão é que nós somos a única criatura racional neste planeta Terra. E somos a única criatura que se procura destruir ela própria. Exatamente por essa racionalidade, procurar sempre a sua maximização. E a questão é fundamental, é que o homem erra. Porque a racionalidade erra. E é fundamental que nós, ao fazermos isto, com uma racionalidade que não é perfeita, é exatamente uma falha de pesar os prós e contras que nos vai levar à própria destruição. E a questão fundamental é que mesmo que não seja essa falha que nos irá levar à destruição da humanidade, um mundo onde efetivamente deixamos de ser humanos não é um mundo onde se queira viver, não é um mundo que vai salvar a humanidade, é um mundo que vai destruir a humanidade. Portanto, a medida que quer salvar a humanidade é exatamente aquilo que a vai destruir. Portanto, obviamente, isto não pode ser aceito. Segunda casa, se quiser. Porquê que a fé acaba por tolher a razão? Quando nós estamos num lado emocional. Obrigado. A questão fundamental da fé é que ela não tolda a razão. A fé age como complemento da própria razão. Porque nós necessitamos destas três características, já como eu referi. Portanto, nós não podemos viver sem uma delas. E nós, simplesmente, nós para agirmos como humanos, nós para termos empatia, nós para sentirmos pelo outro, precisamos de todas estas características. Portanto, a fé não se sobrepõe à razão. É efetivamente muitas vezes a razão que nos prejudica a si. Porquê? Porque as questões que eles falaram aqui, por exemplo, da questão e tal, com as guerras religiosas, etc. É que, por exemplo, esses mesmos xiitas e os sunitas que se gladiam entre si, eles não se gladiam porque acreditam naquilo. Eles gladiam-se porque existe alguém por trás que tem um interesse que eles se gladiem para ganhar com aquilo. E isto é uma questão meramente racional. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer é negar a própria natureza humana, é negar a própria existência humana, e isto claramente é uma coisa que nós não podemos fazer. Porque aquilo que nós queremos fazer para nos salvar é aquilo que nos irá destruir. Portanto, a questão fundamental é o problema não é a fé, é a utilização que nós damos à própria fé. O problema não é claramente a questão da fé, é a questão, claramente, nós não podemos abdicar de tudo aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos torna especiais, aquilo que nos torna humanos, efetivamente, simplesmente porque existe um perigo. E esse perigo não é tão real, e esse perigo, de qualquer maneira, irá-se manter, porque o perigo é originado pela racionalidade, pelas falhas na racionalidade, e isto em qualquer lado da casa irá manter-se. Portanto, obviamente nós não podemos fazer isto, porque acima de tudo, o homem não é o lobo do homem, o homem é o homem do homem, porque efetivamente é o homem que é o único que se autodestrói. Obrigado.
Muito boa tarde a todos. Caríssima mesa da adjudicação, caros membros do Governo, caros membros da oposição, excelsa plateia. É um prazer estar aqui e desde já vou começar com alguma refutação àquilo que tem vindo a ser dito. Portanto, aqui é admitido pela oposição que o problema não está na fé, o problema está pelo facto de esta ser depois subvertida. O que aqui nós temos vindo a defender é que a fé, em princípio, primeiro, já não é lógica. Portanto, ela está a funcionar como uma forma de lavagem cerebral. E se ainda por cima pode ser subvertida, ela claramente tem um resultado bastante nefasto, coisa que nós aqui temos sempre vindo a defender e ao qual nós nos opomos. Depois, nós aqui sempre defendemos que, e como o meu colega aqui apresentou, nós não vamos ser máquinas. Porquê? Porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres que pensam. Somos seres que conseguem sentir empatia, conseguem sentir amor, conseguem sentir carinho. E eu sou ateu e não preciso, e consigo sentir esses sentimentos e não tenho fé. Portanto, nós somos a única criatura que se destrói a ela própria. Exatamente. Com motivos irracionais, com motivos que têm fundamento têm. A fé não é um complemento, a fé é castradora da humanidade. Portanto, o que é que aqui basicamente foi dito ao longo deste debate? Nós começamos por explicar que a fé e esta espiritualidade será tudo aquilo que não consegue ser logicamente explicado. Será tudo aquilo que não é refletido. E isto tem consequências, como nós temos vindo a apresentar, bastante nefastas. Porquê? Porque as pessoas vão agir consoante uma coisa que não tem fundamento, e isto faz com que elas não consigam percepcionar o resultado que é tão negativo das suas ações. A fé vai bloquear, a fé e as crenças bloqueiam o progresso da humanidade. Nós temos assistido, desde o início da história, a uma quantidade absurda de vezes em que a humanidade sofreu um enorme entrave por causa da religião, por causa de concepções que não têm um fundamento e que a oposição aqui não conseguiu demonstrar em que é que isso foi benéfico. Se calhar, em vez dos descobrimentos terem começado em 1415, tinham começado em 1200. Não sei porquê. Tínhamos todos medo que havia bichos no mar. Depois, outro problema que aqui foi apresentado foi as pessoas estão à beira do abismo e agarram-se à religião. É isto que as salva. Há uma coisa muito importante e que eles se esqueceram, é que assim, no atual contexto em que nós nos aqui apresentamos e em que o InfoSlide nos apresentou, as pessoas saltam para o abismo por causa dessa mesma fé. As pessoas saltam para o abismo exatamente por causa dessas crenças irracionais. É isto que nós temos de trabalhar. O status quo que a oposição tem a ousadia de vir aqui defender é um status quo em que, em pleno século XXI, nos matamos uns aos outros, discutimos questões que vendando os olhos e esquecendo essa componente, qualquer pessoa racional dizia isto é ridículo, isto é estúpido, nós não estamos a progredir, nós estamos a regredir. O que é que a oposição o que é que a oposição defendeu? A oposição defendeu, o que é que o Governo defendeu? O Governo defendeu que a fé leva a que as pessoas se acomodem. A fé evita o progresso. A fé continua sistematicamente a ser castrador da humanidade. A fé continua a toldar a sua visão. O meu colega trouxe aqui, e muito bem, nós não queremos apagar a história. Nós admitimos que a fé existiu ao longo da humanidade. Foram tipo as nossas rodinhas quando nós estávamos a aprender a andar de bicicleta. Mas agora, nós já começamos, já avançamos. Nós agora já não precisamos dela. Nós neste momento conseguimos perfeitamente perceber que ela está a ser um maior atraso, ela está a ser uma maior castração do que benefícios. Portanto, neste momento, nós precisamos de largar estas nossas rodinhas. Nós precisamos de deitar abaixo esta fé. Agora, outra coisa bastante importante é, efetivamente, a fé não cria, e como o meu colega aqui trouxe, a fé não cria absolutamente união nenhuma. A fé cria desunião. E a fé cria desunião porquê? Porque cria pontos de clivagem, porque cria porque cria conflitos, cria campos opostos. Em vez de unir, nós temos as pessoas a ficarem sectarizadas nos seus grupos, a ficarem sectarizadas nas suas comunidades e a não conseguirem, no mundo globalizado, e isto é bastante importante, porque no atual status quo que aqui a oposição tentou defender, no atual status quo é necessário que estas barreiras desapareçam. É necessário que estas barreiras não continuem a atrofiar a humanidade, porque nós vamos continuar sempre nesta miscigenação de culturas, de raças, de crenças. E as crenças, neste momento, estão a tentar travar um progresso
que não é possível travar e, consequentemente, estão a levar a estes resultados desastrosos que nós aqui temos verificado. Algum ponto de informação? Marcelo. Já imaginou a quantidade de guerras que haveria se fosse apenas a lógica egoísta do homem? Muito obrigado. Já percebi. Pode sentar. Eu agora peço a todos para pensarem na quantidade de guerras que houve, na quantidade de atrocidades que houve por causa da fé que eles aqui vêm defender. Efetivamente, nós temos aqui vindo verificado que a partir do momento, por exemplo, em que os países da Europa Ocidental começaram a se assumir como menos religiosos, começaram a ser mais tolerantes, começaram a promover uma maior tolerância, uma maior igualdade e uma série de quantidade de valores. Nós não negamos as nossas origens. No entanto, sabemos que elas estavam toldadas por coisas bastante más, continuam toldadas por coisas bastante más e são coisas que nós, no século XXI, não podemos continuar a aceitar, não podemos continuar a tolerar. Depois, a oposição tentou vir aqui dizer, e a solidão, as pessoas vão pensar simplesmente, com 70 anos, sem a fé eu não vou conseguir progredir, eu vou me sentar e vou ficar a desesperar porque não há mais nada além. Ora, uma pessoa que pense isto pode perfeitamente ganhar a motivação para, se calhar vão ser só estes 70 anos, eu vou fazer de tudo para que todos estes 70 anos valham a pena. As pessoas vão efetivamente querer deixar a sua marca, vão querer melhorar a humanidade, vão querer fazer alguma coisa. Depois, temos também a questão que o meu colega aqui veio trazer, que é efetivamente quando as crenças quando as próprias crenças começam a não deixar que as pessoas se salvem. Nomeadamente, quando elas não recusam colher os frutos da ciência, nomeadamente transfusões de sangue e de órgãos, simplesmente por causa de uma fé irracional que em nada consegue justificar e comprovar em que isso vai ser benéfico. Depois, e para concluir, e isto em um bocadinho a jeito de piada, as pinturas, os quadros, tão bonitos. Isso foi uma grande manobra de publicidade por parte dessas organizações religiosas para continuarem a poder toldar a mente das pessoas e a subverter aquilo que poderia ser o verdadeiro progresso da humanidade. Por isso, por uma humanidade livre, por uma humanidade racional e por uma humanidade unida, eu peço a todos para aprovarem esta moção. Obrigado. Pessoal, alguém tem lenços, por favor? Obrigada. Peço ordem. Sim? Posso? Ok. Obrigada pela oportunidade, antes de mais, de participar neste final. Gostaria de agradecer, antes de mais, a todas as equipas que fizeram parte deste jornal. Muito obrigada pelas experiências incríveis. Antes de mais, o governo nunca nos prova que nós, se harmonizássemos a espiritualidade, seríamos efetivamente melhores. É uma claim que fica pelo ar, que nunca é consubstanciada, nunca nos apresentam argumentos sólidos, nem as consequências exatas daquilo que iria acontecer. Esquecem-se de que fazer isto tem consequências. Essas consequências são a nossa total desumanização. Outra coisa que nunca é provada por nenhuma das casas do governo é que fé e ciência são mutuamente exclusivos. Porque, a meu ver, a fé é a procura da verdade, tal e qual como a ciência o é. Mesmo quando é difícil, nós continuamos a procurá-la. Mais alguma parte de refutação. A questão destas guerras por causa da religião.
Primeiro, como o meu colega no campo provou, não são por causa da religião, são muitas das vezes, ou melhor, 100% das vezes por interesses económicos, por interesses geopolíticos. Isto foi muito bem provado, até na causa do conflito israelo-palestiniano nós podemos ver isso. Depois, a questão é que a fé é efetivamente muitas vezes usada para manipular as massas, para uma maneira fácil de as unir sem que elas questionem. Ou seja, a questão aqui é que os líderes, aqueles que têm os interesses económicos, que têm esta percepção, que ligam simplesmente a esta questão racional da sua natureza, fazem com que as massas sejam manipuladas e entrem efetivamente neste tipo de conflitos. Outra questão é que as guerras até já nem têm de ter uma justificação na fé, ou seja, mesmo se eliminássemos isto, nós continuaríamos a ter conflito. Por exemplo, aqui o caso da guerra do Iraque, das armas nucleares, isto foi o caso usado, a razão utilizada para justificar esta intervenção, ou seja, o governo é incapaz de nos provar que efetivamente a humanidade ficaria melhor sem isto. Começar com algumas coisas que foram importantes aqui. O governo, efetivamente, aquilo que nos defende é que a fé tem partes boas e partes más, foi dito aqui pelo primeiro governo. A questão é que não pesam os prós e os contras. Não pesam a importância e a consequência de eliminar isto. E além disso, uma coisa, e obrigada a todos por terem citado o meu POI, há uma diferença efetiva entre espiritualidade e fé. E é isso que o meu colega aqui nos traz. Eu gostaria de começar também por referir qual é que é a equação humana. Isto faltou aqui ao longo de todo este debate. A equação humana, a natureza humana, é tal qual como foi dito, é a soma, e não só, da parte racional e do instinto do ser humano. E isto tudo interligado e em equilíbrio leva efetivamente à espiritualidade. É isto que é a espiritualidade. Ou seja, para nós retirarmos esta espiritualidade, para nós conseguirmos fazer isto, nós temos que quebrar este equilíbrio, nós temos que diminuir e eliminar cada uma destas partes. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer simplesmente é deixar de ser humanos. Efetivamente, a problemática aqui é o que é que causa os conflitos. Qual é que é a nossa verdadeira razão para iniciarmos este tipo de conflitos? O que é que nos leva a tentarmos contra um e contra o outro? O que nós provamos aqui na segunda causa da oposição é que efetivamente não é a fé que faz isto, não é a espiritualidade que faz isto, são as razões, é a racionalidade. Ou seja, é na parte da racionalidade que nós encaixamos a nossa ambição, que nós encaixamos o nosso entendimento do mundo, a questão da percepção geopolítica, da percepção dos interesses económicos. E isto tudo é o que tem causado, ao longo de séculos e séculos de história, efetivamente esta questão. Algo que é muito importante também para reforçar este ponto. Qual é que é uma altura da história da humanidade em que nós poderíamos ter visto mais unidade? Em que nós veríamos uma noção maior de comunidade? Quando nós tínhamos aquelas comunidades primitivas em que não havia o primado da racionalidade, nós víamos efetivamente uma maior unidade entre elas. Nós víamos cooperação, porque havia uma coisa de sobrevivência, era necessário manter. Ou seja, as pessoas uniam-se em prol de tudo aquilo que era ser humano, vendo um equilíbrio entre as diferentes partes, para que efetivamente o conjunto, o final, fosse a dita espiritualidade. Nesta altura, efetivamente, é que nós tínhamos o auge desta natureza humana. Nesse ponto. Diz. Relativamente às crenças, imagino que eu tenho uma crença de que o aquecimento global é o mito e isso resulta da religião. Isso condiciona a minha ação e vai trazer problemas. Se eu tivesse razões para acreditar no contrário, isso não seria efetivamente melhor para a humanidade e para a sociedade? Imagino que eu tenho uma dada crença. Sim. Uma coisa, em particular no aquecimento global e que isto é um mito. Eu vou ter ações que vão prejudicar a humanidade. Se eu tivesse razões para tal, é a importância da razão, ao fim e ao cabo. Ok, eu preciso dizer a questão é que aqui tudo é uma questão de equilíbrio. Ou seja, nós não podemos dar primado à razão, porque tal como nós provamos, a razão tem efetivamente consequências. Nós estamos aqui, efetivamente, ao nós estarmos simplesmente a priorizar uma destas razões, ao nós estarmos a limitar todas as outras, nós vamos estar, efetivamente, a fazer simplesmente uma utilização nefasta daquilo que é a nossa natureza. O que nós temos que entender é que aquilo que nos diferencia de qualquer outro ser vivo neste planeta é o facto de nós não sermos máquinas. É o facto de nós termos, ao mesmo tempo, a questão da razão e a questão da emoção. É este equilíbrio que nos faz ser aquilo que nós efetivamente somos. Ou seja, quando nós temos aqui um governo que nos diz, ok, nós temos que aceitar a 100% a questão da racionalidade, o que nós vemos é que toda a questão racional, toda a questão da passionalidade vai ser totalmente eliminada. E isto é o que nos cria a empatia. Isto é o que nos faz ter ligação com o outro. Ou seja, a partir do momento em que nós eliminamos isto, a partir do momento em que nós eliminamos a nossa empatia com os outros, nós vamos ser praticamente máquinas. Ou seja, nós não vamos impor limites à nossa ação.
construída, seja por aumentarmos a parte da razão, seja por aumentarmos a parte da passionalidade, ou seja por aumentarmos a parte do instinto. Ou seja, aquilo que a posição aqui vos traz é um caso que a espiritualidade é efetivamente aquilo que é a gênese da natureza humana, é aquilo que faz com que nós sejamos aquilo que nós somos, portanto é essencial que nós a defendemos. E uma coisa que eu gostaria de efetivamente reforçar é que isto foi um caso cheio de claims por parte do governo que efetivamente não nos prova quais são as consequências e não refuta nenhuma das consequências que nós apontamos. Obrigada. Salve de palmas! Ora bem, boa tarde a todos. Grande final esta. Muito obrigada a quem ainda está aqui. Só dar-vos conta daquilo que vai ser o próximo plano de festas. Agora vamos ter a primeira parte do coffee break servido já nesta sala aqui à esquerda. Depois disso vamos ter 2 brilharetes de atuações musicais e a seguir a isso peço todas as pessoas que quiserem fazer anúncios das respectivas sociedades de artes, opens, cenas, fiches, nixels, que venham falar comigo, que é para eu poder organizar isso, ok?